Quem anda de ônibus sabe o quanto o sistema é deficiente. Mas como investir se o setor enfrenta uma crise nunca antes vista? O cenário, que já era ruim, foi agravado pela pandemia e as empresas de ônibus de Maceió acumulam prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Veja na reportagem de Lucas Malafaia e Valdemir Soares. Uma conta que não fecha. Essa é a razão que ajuda a explicar a crise enfrentada pelo setor de transporte coletivo urbano. A queda drástica do número de passageiros tem trazido graves consequências para o equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de ônibus, provocando inclusive a interrupção da operação e a falência de muitas empresas em várias cidades brasileiras. Maceió vive talvez o pior momento, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros. Hoje talvez estejamos na pior situação em termos de equilíbrio do preço da tarifa, do valor da tarifa, com o que é necessário pagar com o que se arrecada com a tarifa. A concorrência com os aplicativos e com o transporte clandestino tem relação direta com a redução do número de passageiros, mas a pandemia agravou o cenário. Para se ter uma ideia, em maio de 2019, o sistema de transporte coletivo urbano em Maceió transportou 5.513.000 passageiros. Em maio de 2020, em plena crise sanitária, foram transportados 1.727.000 passageiros, ou seja, 3.786.000 passageiros a menos, causando uma perda de arrecadação de quase 11 milhões de reais em apenas um mês. Só que o prejuízo acumulado do sistema é bem maior. O prejuízo das empresas nesse ano pandêmico supera os 100 milhões de reais. Atualmente, cerca de 42% dos gastos das empresas são com funcionários. Peças e acessórios, combustíveis e pneus representam 51% das despesas. Depreciação e manutenção dos veículos, aproximadamente 5,5%. IPVA, seguros e taxas extras, 0,41%. Sem subsídios e com os reajustes no preço do óleo diesel, que somam 30% só em 2021, a tarifa precisaria ser mais de R$ 5,00 para evitar o colapso no sistema. No entanto, Maceió tem hoje a passagem mais barata entre as capitais do país, R$ 3,35. O último reajuste que ela sofreu foi em fevereiro, foi no Carnaval de 2017. Então nós estamos com a tarifa com o mesmo valor, aliás, com um valor inferior a 2017, porque a tarifa foi reajustada naquela ocasião para R$ 3,65. E hoje a nossa tarifa houve uma dedução de 30 centavos, é de R$ 3,35. Já a carga tributária do setor está entre as mais altas do Brasil. Tem a cobrança integral do ISS, 5%, a cobrança integral do ICMS, 18%. Das capitais do Nordeste, apenas João Pessoa tem a mesma carga tributária que Maceió, mas com a passagem de R$ 4,15. De acordo com o superintendente de Transporte e Trânsito de Maceió, o município tem agido para desonerar a tarifa e garantir um preço acessível à população. Nós pagamos um valor de subsídio, um valor mensal de em torno de 2,5 milhões. Outra ação importante também é a mensagem que o prefeito enviou para a Câmara para buscar aprovação, no sentido de também da isenção do ISS. Se não houver essa desoneração, ele não conseguirá se manter com qualidade, com pontualidade, com investimento, com pagamento de salários aos seus colaboradores. A necessidade de proteger o setor vai muito além do aspecto financeiro das empresas. Afinal, o transporte coletivo é o serviço público que viabiliza os demais serviços e atividades essenciais à vida nas cidades. Tanto que em 2015 foi reconhecido como um direito social, assim como saúde, educação e segurança. Agora, imagine um dia sequer sem ônibus nas capitais de um país onde 88,8% dos usuários dependem dos coletivos urbanos para se locomover, segundo o IPEA. O índice representa mais de 170 milhões de pessoas. Alguém ainda tem dúvidas de como os ônibus são essenciais?
E é o transporte público por ônibus que garante passe livre aos estudantes. Sempre era gastando passagem todos os dias para ir e para voltar, e depois disso ajudou muito. A vida financeira ajuda muito também, porque é realmente um gasto com passagem, mas agora está tranquilo. O seu Vicente, que é cadeirante, também anda de graça nos ônibus para se deslocar no dia a dia, principalmente para os tratamentos de saúde. Eu faço esporte, faço basquete, faço fisioterapia. Aí me ajuda muito. E a gratuidade dos idosos ajuda o seu Renivaldo, que mesmo aposentado, precisa continuar trabalhando como vendedor externo para complementar a renda familiar. O cartão do idoso ajuda muito na despesa, porque antes eu gastava uns 300, 350 reais de passagem. Hoje eu já não gasto com transporte, né? Investir no transporte público também é investir em saúde e em melhor qualidade de vida. Apenas um ônibus retira do trânsito 60 veículos de pequeno porte. Isso é de uma importância fundamental para a questão do meio ambiente e para a questão do trânsito também. Menos carro, menos poluição e menos congestionamento. O município tem que continuar combatendo os mototáxis aqui fora do padrão da região dele. O município tem que combater o táxi-lotação, as vans, os carros particulares que fazem transporte clandestino, porque nenhuma dessas modalidades de transporte alternativo ajudam ao idoso, transportam ao idoso gratuitamente, transportam o portador de necessidade especial gratuitamente, não transportam o estudante sem cobrar. Então a gente precisa valorizar esse transporte. O transporte coletivo precisa sobreviver. Uma metrópole sem ele é uma cidade que exclui.